Olá pessoal, paz do Senhor, estamos de volta aí para o nosso segundo momento, né, da matéria de Novo Testamento 1. Espero que os irmãos tenham gostado do nosso primeiro encontro, de tudo quanto foi dito, de tudo quanto foi estudado. Certamente pode ter permanecido algumas dúvidas, algumas perguntas, que isto é normal, está dentro do campo, né, das possibilidades. Mas acreditamos que isso não é motivo para desistirmos ou não persistirmos nos estudos. Certamente existem polos que os irmãos nesse pequeno intervalo tenham comentado entre si alguma coisa sobre a aula passada. Isso é muito bom. É bom sempre estarmos compartilhando as nossas dúvidas, né, os nossos comentários, até porque faz com que cresçamos juntos. Há um provérbio popular que diz que não há ninguém tão sábio que não tem o que aprender, e não há ninguém tão simples que não tem o que ensinar. Então é bom estarmos sempre trocando as ideias, compartilhando os nossos conhecimentos, tá bom? Nós queremos, neste momento, ler um texto da Palavra de Deus, né? Sempre que estamos iniciando uma aula, temos o bom hábito de nos voltarmos para a Bíblia Sagrada e lermos um texto para servir de base para aquilo que iremos estudar. E também para a edificação, né? Para a edificação espiritual. Bom, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos do 18 até o versículo de número 20. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria defamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela lhe dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Deus te abençoe, Deus te ajude, em nome de Jesus. Muito bem, estamos aí dando início, não é, ao nosso segundo encontro da matéria de Novo Testamento 1. Essa matéria é uma matéria de 4 créditos, que equivale a dizer a 6 encontros. Nós já tivemos o primeiro, que foi uma visão panorâmica dos principais impérios que antecederam o período chamado interbíblico e dos 2 impérios que estão envolvidos diretamente aí com esse período, que é o Império Grego e o Império Romano. Podemos perceber na aula passada que esses impérios, o Império Grego e o Império Romano, trouxeram algumas contribuições, como falamos no Império Grego, né? A questão da língua, a questão da cultura. O Império Romano, por sua vez, não comentamos tanto na aula passada, mas agora sim trouxe contribuições mais na área da infraestrutura, né? Na construção, por exemplo, de estradas, na construção de estradas, de cidades, né? A questão da infraestrutura do ponto de vista do saneamento básico das cidades. Certamente, na próxima aula, estaremos aí assistindo um pequeno vídeo, né, que nos ajudará a termos uma noção dessas contribuições que o Império Grego
não é? Império Alexandrino, Helênico, e o Império Romano trouxeram para o advento do cristianismo, não é? É importante estudarmos esse período interbíblico, como nós vimos no nosso encontro anterior, porque nós temos uma ideia, não é, do campo histórico, do palco, melhor dizendo, histórico, que antecedeu a vinda do Messias, não é? Jesus, ele chega em um momento oportuno. Jesus, ele não nasceu no dia em que ele nasceu, no período em que ele nasceu, por acaso, não é? Ele nasceu no momento certo, no momento especial, no momento criado por Deus para aquele fim, não é? E esses reinos, esses impérios que vieram antes de Jesus, que é o Império Grego, o Império Romano, posso dizer que forrou, vou usar essa expressão, o ambiente histórico para o nascimento de Jesus, né? Contribuições na língua, como eu falei, nos transportes, né? No saneamento básico, nas construções de estradas, facilitando assim a movimentação de uma nação a outra, de um país a outro, né? Falar país, a palavra país fica mais bem situada e não nação, de um continente para outro, e isso facilitou muito a propagação do Evangelho, tanto na Europa como na África, na Ásia, né? Isso ajudou muito Paulo, por exemplo, quando estivermos estudando Novo Testamento 2, veremos que Paulo, ele foi beneficiado, né, por essa infraestrutura que foi planejada e construída por Roma, dando assim rapidez às suas viagens, com as boas estradas que foram construídas, com um sistema de navegação, com a tecnologia para a época muito avançada, né? Os navios que tinham para a época uma velocidade muito grande, né? Navios que não tinham hoje a tecnologia que nós temos hoje, navios superpotentes com motores, com motor computadorizado, mas eram através da utilização do próprio vento, né? Com as chamadas velas, e também do remo com os homens, os escravos. Então tudo isso foi, digamos que, um palco para que o Evangelho pudesse chegar mais rapidamente, não é? As viagens de Paulo, por exemplo, é encantador quando nós olhamos para as viagens de Paulo, vendo o seu percurso em tão pouco tempo, para a época. E por que isso foi possível? Foi possível porque Deus permitiu com que antes do cristianismo surgir, não é? Antes do cristianismo nascer, vinham esses impérios e preparar tudo, não é? Em relação à questão da cultura, da língua, né? A cultura helênica, a contribuição que a Grécia trouxe foi mais do ponto de vista filosófico, cultural, do ponto de vista intelectual, não é? Já a contribuição romana foi mais do ponto de vista estrutural, não é? A questão de construção de estradas, de teatros, de hospitais, trouxe muito benefício para o primeiro século. E tudo isso a gente vai ver no período chamado interbíblico, né? Agora nós estamos em nosso segundo momento, né? E eu quero passar para os irmãos aí o que nós queremos alcançar hoje, não é? Com essa aula, com essa segunda aula de hoje, ok? Estamos aí em Novo Testamento 1, professor Alessandro Barreto, mais uma vez, é um prazer estar com todos vocês nesta tarde. Ok, objetivos. Quais são os objetivos? Primeiro, ter uma visão rápida do período interbíblico, naquilo que não foi possível ver no primeiro encontro, obviamente. Fazer um estudo do judaísmo
nos tempos de Jesus, estudos na vida, nos ensinos e nas obras de Cristo. Ver de forma muito rápida algumas interpretações de textos selecionados dos evangelhos. Apesar de estar esse ponto aqui, nós não vamos nos deter muito a isso. Isso ficará mais para um terceiro encontro. E dar uma rápida introdução aos 4 evangelhos. Isso nós veremos, ok? O conteúdo, vamos lá. O conteúdo, características, ver algumas características desse período, uma parte histórica, do contexto histórico, olhar a Judéia sobre os Ptolomeus, Seleucidas, e olhar uma rápida característica do período dos Seleucidas, concluindo aí com o período dos Macabeus. Muito bem. Quando paramos para pensar sobre o período que antecedeu a vinda de Jesus e, consequentemente, o período em que antecedeu a confecção, não é, dos livros do Novo Testamento, principalmente olhando agora para o Novo Testamento, os Evangelhos, a gente percebe que Deus, como é um ser soberano, ele controla a história, não é? E por ele controlar a história, ele cria situações para que as etapas desta história venham a ser construída de tal maneira a desembocar em um propósito final. Né? Um propósito final. Quando paramos para pensar sobre, vocês devem fazer as leituras que foram designadas, né? Na aula anterior, os capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro O Período Interbíblico, de Enéas Tognini, vocês entenderão que, quando lerem esses capítulos, que tudo o que aconteceu, os imperadores que se levantaram, os governadores, os líderes, todos eles foram colocados naquele posto e naquele período por uma determinação de Deus, para que tudo viesse convergir, para que tudo viesse se direcionar, né, para o propósito divino, que era o advento do cristianismo, o nascimento de Jesus. E isso é lindo, porque percebemos que nada acontece por acaso, né? A história, ela não está solta, né? A história, ela não foi produzida aleatoriamente. Não. A história, ela foi produzida, ela foi desenvolvida com um propósito, não é? Ela foi desenvolvida com um fim. E esse fim é regido por Deus. Por Deus. Ok? Muito bem. Eu queria que o Billy colocasse em tela cheia, por favor. Obrigado, Billy. Faremos um percurso no período interbíblico, como já falamos, dando uma olhadinha aí no estudo do judaísmo nos tempos do Novo Testamento, e veremos que tudo isso desembocou para a construção do Novo Testamento. Depois da pregação do profeta Malaquias, o cânon sagrado do Antigo Testamento foi concluído. A partir daí, haveria 400 anos de silêncio profético até o advento de Cristo, quando a comunicação profética reabriu-se com o profeta João Batista, que foi o precursor do Messias, né? A voz do que clama no deserto, conforme Mateus capítulo 3, versículo 3. Durante muito tempo, este período de silêncio recebeu pouca atenção, o que se refletia na escassez de material publicado a respeito do assunto. É bem verdade que, por algum tempo, dentro das academias cristãs, né, as academias evangélicas, não se deu tanta ênfase a estudar esse período e pouca literatura foi escrita. Mas, com o passar do tempo, estudiosos do Novo Testamento perceberam que esse período aí entre Malaquias e Mateus, além de ser muito importante, era preciso se olhar para ele com mais atenção. Porque não tem como eu entender o contexto do Novo Testamento se não olhar para a história do que aconteceu antes, né? Quando estivermos nas próximas aulas
estudando os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, de forma mais pormenorizada, nós perceberemos que muito do que está lá é um reflexo do que aconteceu no período anterior, que é o período interbíblico, né, ou intertestamentário. Nós veremos que muito do que está escrito nos evangelhos está escrito como uma resposta até ao que aconteceu antes. Por isso que é importante estudarmos o período chamado interbíblico com um coração voltado ao que aconteceu anteriormente, não é? Nós veremos um pouco dos movimentos religiosos, políticos e sociais da época de Jesus, que são todos eles iniciados no período intertestamentário, ok? Mas deixa eu ver logo no início se tem alguma pergunta. Temos sim, do Paulo Palmares, do aluno Carlos Antônio. Estava ainda em vigor o silêncio profético quando o anjo apareceu a Zacarias para dizer que ele seria pai? Se estava, não seria essa fala do anjo uma quebra nesse silêncio profético? Ok. Muito boa a pergunta, muito boa mesmo. Quando olhamos para o registro, né? O registro dessa situação histórica, quando o anjo aparece para Zacarias e anuncia, né? Faz aquela anunciação, nós percebemos que esse contexto histórico aí já é, sim, o fim do período interbíblico e o início do período chamado do Novo Testamento. Então eu posso dizer que sim, não é? Eu posso dizer que sim. A sua pergunta ela foi importante porque ela nos faz um link, não é? Ela nos faz um link. Um link em que sentido? No sentido de que nós não estamos mais no Antigo Testamento. Nós estamos agora no Novo Testamento. Tanto é que quem registra, nós vamos ver o registro desse fato histórico aí no Novo Testamento, não é? No Novo Testamento, que é a anunciação do nascimento de João Batista. Nós podemos observar, por exemplo, o Evangelho de Marcos, não é? Evangelho de Marcos, nós vamos estar aqui analisando, deixe-me ver aqui, já no capítulo 1, falando sobre João Batista, não é? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Observe que esse fato histórico aqui que trata sobre João já não é mais no Antigo Testamento, é no Novo Testamento. Então sim, a resposta é sim. A anunciação do anjo em relação ao nascimento de João Batista, em relação ao nascimento de Jesus, em relação àquele encontro que há entre Isabel e Maria, não é? As primas ali, Jesus era primo de João Batista, já é o início do Novo Testamento. Então já se dá o fim do período interbíblico e o início do Novo Testamento. Inclusive o profeta João Batista, no versículo 2, observe, ele é chamado de meu anjo, não é? Meu anjo. Não é que João Batista era um anjo, é porque a palavra angelos, do grego aqui é mensageiro, não é? Enviado. Quando a gente estuda o grego, a gente aprende que existe vários significados para uma palavra só. E no caso aqui, angelos vai definir se é anjo, um ser espiritual, ou anjo, uma pessoa, pelo contexto, né? É feito as 7 cartas enviadas aos anjos da igreja da Ásia. Não eram anjos, eram pessoas, eram pastores, não é? Então a palavra anjo aqui fala sobre João Batista. Ele é chamado de mensageiro, né? O meu mensageiro. E diz que envio diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então a resposta para a sua pergunta é sim.
A anunciação do anjo já marca o fim do período interbíblico, o início do período do Novo Testamento. Ok? Será que tem mais alguma pergunta? Muito bem. Então vamos aí dando continuidade, não é? Queria que o Billy colocasse para mim, por favor, tela cheia, ok. Malaquias termina com a promessa do precursor do Messias. Está lá em Malaquias capítulo 4, versículo do 4 ao 6. Mateus, né, capítulo de número 3, versículo de número 1, é o cumprimento fiel desta profecia de Malaquias. No entanto, entre a profecia de Malaquias 3 e 1 e o seu cumprimento, que é em Mateus capítulo 3 e 1, transcorreram nada mais do que 400 anos. Em ligeiros traços, temos aqui uma parte significativa da história do povo de Deus. Ok, vejam bem. Malaquias 3 e 1 diz assim: eis que eu envio o meu anjo. Mais uma vez aparece aqui a palavra anjo, né? A palavra anjo. Aqui na Septuaginta é a palavra angelos. Que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí quando a gente vai para Malaquias 3:1 e quando a gente vai para Mateus 3:1, a gente encontra: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, de Malaquias 3:1 até Mateus 3:1 são discorridos aqui 400 anos aproximadamente. É o período chamado período interbíblico, não é? E quando a gente chega para Mateus, nós já percebemos que aqui já passou esse período interbíblico e inicia o terceiro período da história, né? O primeiro período do Antigo Testamento. O segundo período, o do meio, o período interbíblico, intertestamentário. E o terceiro período, o período do Novo Testamento. Então, nós já estamos aqui no terceiro período da história do povo de Deus. Vamos usar essa expressão. Ok? Então, é interessante percebermos esse texto que está à nossa frente. Pedir para ele colocar em tela aí, por favor. No transcurso destes anos, houve mudanças radicais na terra e na vida do povo do Senhor, como também na vida e nos costumes das nações gentias. O mapa mundi sofreu sensíveis transformações. A história das apuradas civilizações oscila grandemente. Enquanto poderosíssimas civilizações eram sepultadas pelas armas brutais dos inimigos incontidos, outras surgiam aqui e acolá, graças às armas vitoriosas de povos conquistadores. Assim, os geógrafos, historiadores contemporâneos ou semi-contemporâneos desses acontecimentos registraram em seus anais as diversas transformações pelas quais o mundo de então passou. Isso aqui nós vimos no momento da aula anterior, não é? À medida que se levantava um grande reino, um grande império, posteriormente vinha um que o sucumbia, não é? Tem aí o período do Império Egípcio, que depois é sucumbido pelo Império Assírio, que consequentemente este é sucumbido pelo Império Babilônico, que este é sucumbido sequencialmente pelo Império Medo-Persa, que esse é sucumbido sequencialmente pelo Império Grego, Alexandrino, que é consequentemente sucumbido pelo Império Romano, não é? Isso nós vimos na aula passada. Então, esse texto que acabamos de ler fala sobre essas mudanças, né? Que
que vai trazer transformações, inclusive no próprio mapa mundi da época, né? O mapa ele vai se transformando, modificando-se a partir dessas conquistas bélicas, né? Dessas conquistas desses impérios. E no período que o Novo Testamento ele é escrito, no período em que o Novo Testamento ele é produzido, nós vamos encontrar aí um palco, não só um palco histórico, político, mas um palco geográfico modificado, ok? Então vamos lá, vamos seguir, mas antes, deixe-me ver, tem alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Palmares, do aluno Marcelo. Professor, o chamado silêncio profético é compreendido de que forma? Primeiro, literário. Segundo, não havia inspiração profética, ou era o cumprimento extensível das profecias anteriores? Nos explique. Ok. Palmares, muito obrigado aí aos irmãos de Palmares. De vez em quando encontramos alguns dos ilustres irmãos ali no Templo Central e sempre é uma alegria, uma satisfação os irmãos. Deus abençoe pela pergunta. Muito bem, vamos tentar responder aí. A sua pergunta, ela é importante porque algumas pessoas chegam a dizer que esse silêncio, esse nome silêncio profético é mais uma questão simbólica, né, metafórica. E na realidade não é algo literal. Quando eu digo literal, eu não estou dizendo que Deus colocou a mão na boca e passou 400 anos sem falar, sem se comunicar. Não é nesse sentido. O sentido de ter um silêncio profético é da cessação revelacional do Espírito Santo ao inspirar homens para produzir a Bíblia, não é? Durante esses 400 anos, nenhum homem recebeu o sopro do Espírito Santo, o teopneustos, não é? Para produzir Bíblia, para produzir o que nós temos hoje em mãos, que são os textos sagrados. Não é que durante 400 anos Deus não agiu na história. Não é isso. Deus agiu sim. Quando nós vamos ver, por exemplo, a luta dos macabeus, né? A revolta dos macabeus. Que os macabeus nada mais eram do que judeus piedosos que não queriam se submeter a praticarem ações que vinham de encontro aos seus princípios judaicos. Nós vamos perceber que Deus foi com aquele povo, preservando a cultura judaica, não é? Quando nós olhamos para Alexandre o Grande, por exemplo, vencendo, sucumbindo, não é? O Império Babilônico, nós vamos perceber que Médio-Persa, melhor dizendo, nós vamos perceber que Alexandre fez isso por permissão divina. Por que eu digo por permissão divina? Porque quando Alexandre vence, ele vai beneficiar os judeus. Ele vai até Jerusalém, ele vai procurar os sumos sacerdotes, dar ofertas ao sumo sacerdote para que eles continuem sacrificando ao Senhor. Ao implantar a língua grega, ele vai fazer com que isso lá na frente, o evangelho seja propagado mais facilmente nas nações, né? Nos quatro principais continentes, europeu, asiático, africano e esses três primeiros principais, digo, né? Europeu, asiático e africano, é isso mesmo. Nós vamos perceber, e asiático, falei asiático, europeu e africano, ok. Nós vamos perceber que Deus proporcionou isso para que o evangelho fosse estendido às demais nações rapidamente. Então Deus não estava sentado ou numa geladeira sem agir. Deus estava agindo na história. Agora não houve nenhuma inspiração vinda do Espírito Santo para a produção de livros, não é? Para a produção de livros. Malaquias vai ser o último e só depois de 400 anos é que vai surgir os livros do Novo Testamento. Há livros, nós vamos estudar hoje isso aqui, nós vamos ver isso aqui.
É porque está mais na frente, viu, irmãos? Eu sei dessa empolgação de vocês, de perguntar isso é bom, mas muitas das perguntas vão ser respondidas a posteriori, certo? Ainda hoje. Mas só para fechar aqui, há livros que foram escritos nesse período, chamado período interbíblico, mas não foram livros inspirados. E por que eles não são considerados livros inspirados? Porque eles não passam no crivo de algumas perguntas que são feitas nesse livro. Nós vamos ver isso mais na frente, tá certo? Muito bem, de repente tem mais alguma pergunta? Temos sim, mais uma, do Polo Goiânia, da aluna Andresa. João Batista conhecia Jesus antes do acontecimento Jordão? Ok, olha aí. Sabemos de que são parentes, não é? Maria e Isabel estavam ali com um laço familiar, primas, não é? Então, há de se convir, sim, que João Batista tivesse alguma informação sobre Jesus. Eu não tenho como lhe dizer se eles viveram na infância juntos, né? Mas há essa possibilidade, João Batista, ele foi levantado por Deus com um ministério específico, não é? O ministério de João Batista foi o ministério de ser o precursor do Messias. Então, por isso, ele teve uma característica de vida diferente, não é? Por exemplo, certamente João Batista passou muito da sua infância, da sua adolescência isolado, dedicando-se ao Senhor, nos desertos, na meditação do Antigo Testamento. E isso lhe fez estar distante um pouco dos outros jovens que estavam ali na mesma idade que ele, não é? Então talvez isso possa ter distanciado ele um pouco de Jesus, mas isso não significa dizer que ele não tivesse conhecimento de Jesus, não soubesse quem era Jesus, não é? Até porque não é lógico entender que Maria e Isabel, depois aquele encontro, né, onde João Batista estava no ventre de sua mãe e Jesus no ventre de Maria, a Bíblia diz que quando elas se encontraram, as crianças estavam ali eufóricas, não é? Vamos usar essa expressão, no ventre de ambas. Não é razoável dizer que uma mãe não contou para outra quando esse filho nasceu sobre aquela experiência, não é? Por exemplo, veja aí Lucas capítulo 1, versículo 39. Abra sua Bíblia aí, por favor. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Veja que ela já confessa isso. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Aí logo em seguida nós temos o cântico de Maria, não é? E disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em meu Deus, meu Salvador. Observe que Maria aqui o cântico de Maria já identifica que ela era pecadora, né? Ela identifica Jesus como meu Salvador. Salvador, só quem precisa de Salvador é quem precisa de redenção, né? Quem precisa de salvação. Então aqui no cântico de Maria ela já confessa ser pecadora. Porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. E aí os irmãos vão lendo, quando chega ao versículo 54. E auxiliou a Israel, seu servo,
recordando-se de sua misericórdia. E Maria, versículo 56, ficou com ela, no caso Isabel, quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Versículo 57, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho, e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamaram Zacarias, e circuncidar o menino, e chamaram Zacarias, o nome do seu pai. E respondendo sua mãe disse, não será chamado Zacarias, porém será chamado de João. E disse-lhes, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como lhe queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca lhe abriu e a língua lhe soltou e falava louvando a Deus. Então veja, um acontecimento histórico como esse, tão marcante, será que Isabel, a mãe de João, não contou para João quem era Jesus e vice-versa? Maria não contou para Jesus quem era João? Obviamente que sim, eles se conheciam. Eu não quero dizer com isso que havia uma aproximação, né? Uma aproximação muito grande, mas que eles se conheciam e que sabiam quem eram uns aos outros, sabiam sim, ok? Eu espero ter respondido aí, mas eu vou voltar para minha amiga aqui de estúdio, saber se tem mais alguma pergunta, porque pode ser que de repente esta pergunta tenha aberto as portas para outras perguntas aí, né? Vamos lá. Temos mais uma pergunta da mesma aluna Andresa. Esse intervalo de 400 anos refere-se ao cumprimento da profecia feita pelo profeta Amós 8:11. Vamos lá, vamos abrir Amós, capítulo 8, versículo 11. Diz assim, e eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ok, muito bom. Esse texto, na realidade, ele refere-se a um período ainda escatológico, mas pode sim ser aplicado ao período, sim, em período interbíblico. Esse texto, do livro de Amós, ele parcialmente aplica-se ao período interbíblico e também a um período futuro, não é? Onde a igreja já não mais estará aqui na terra e a escassez pela palavra será muito grande, ok? Tem mais alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Vitória, do aluno Misael. Professor, sobre o batismo de João, mas quem o ensinou a batizar por água e por imersão? Ok, uma pergunta bastante interessante, não é? Esse tipo de assunto, ele é estudado em história do cristianismo quando se fala sobre os princípios da igreja primitiva, né? O hábito de se batizar por imersão. O que é imersão? Imersão é submeter o corpo totalmente às águas, não parcialmente. Quando olhamos para João, vemos que João era o quê? Um judeu. E os judeus tinham por hábito batizar por imersão, ok? Isso, quando nós nos reportamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver os sacerdotes fazendo isso em algumas situações. Então é possível que João tenha aprendido a fazer esse tipo de batismo, sim, através da herança chamada de tradição oral, né? Seus pais o ensinaram e ele ouviu muito sobre isso, ok? Tem mais alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Cabrobó. Qual a diferença da idade de Jesus e João? Ok, uma diferença aproximadamente aí de 6 meses, né? Os estudiosos falam sobre isso, mais ou menos essa diferença. João e Jesus, eles tiveram praticamente as mesmas idades em seus ministérios, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Palmares, do aluno Edson. Professor, já que João teve comunicação com Jesus, ele via Jesus como homem e lá
E lá naquele dia, no Rio Jordão, ele viu Jesus como o Salvador do mundo, inspiração da parte de Deus. Ok, que pergunta interessante. Nessa segunda aula vocês vieram bastante recheados de perguntas, né? Parece que vocês se combinaram aí, vão fazer perguntas, mas é bom. Uma observação, professor, porque aqui ele não citou se é uma afirmação ou se é uma pergunta. Ah, mas vou entender como uma pergunta, não é? Veja que interessante a pergunta que foi feita. Se João Batista teve algum contato com Jesus quando criança, quando jovem, sabia que ele era um homem, por que é que naquele dia ele o confessa como Senhor, não é? É porque Jesus, quando veio, ele não veio escondido para ninguém. Todo mundo da época em que Jesus viveu, eu digo todo mundo, é até uma hipérbole da minha parte, muita gente sabia, a sua mãe sabia, né? Veja aí, quando nós olhamos para Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, versículo 21 diz, o anjo dizendo para Maria, né? E ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, Jesus, não é? Ou Jesus, em grego, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ou seja, versículo 23, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel, né? Que traduzido é Deus conosco. Se você olhar para o versículo 22, você vai ver que isso foi o cumprimento de uma profecia. Ou seja, Jesus não veio escondido. Ninguém vai saber que eu sou o Messias. Não. O seu próprio nome denunciava isso. Quando nós olhamos para o capítulo 2, o capítulo 3 do livro de Mateus, nós vamos ver que Maria sabia que Jesus era o Salvador, não é? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, irmãos, não era novidade que Jesus era o Messias para a sua família, para Maria, para José. Não, isso não era novidade. Ele era um homem sim, porque ele nasceu de Maria. Ele tinha a estrutura física de um homem normal. Jesus era um homem, ele era 100% homem. Ele sentiu dor, sentiu fome, sentiu frio, sentiu cansaço. Teve perguntas que ele não soube responder, ele não tinha resposta. Mas ele era Deus, porque ele foi prometido para isso, não é? Então não era dúvida que João sabia que ele era homem. Agora, no dia do batismo, Mateus capítulo 3, veja o que é que diz, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependeu-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Ele está falando dele próprio, viu? Que disse, voz do que clama no deserto, preparai o quê? Está aí, irmão, no texto. O caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Veja que João sabia qual era a sua missão. Versículo 4. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus ombros, e alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. Versículo de número 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados, não é? E ele vai aí trazer toda uma explicação sobre o contexto histórico. Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus, porém, respondeu e disse-lhes, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, naquele momento, o ministério de Jesus messiânico, ele é carimbado, não é? Mas não significa dizer que antes disso não houvesse informação e conhecimento de pessoas de que ele era o Messias. Não. O ministério dele é carimbado ali. Mas antes desse ministério ser carimbado, já havia o conhecimento de que ele era o Messias. Ok?
Por isso que João Batista se manifesta dessa forma. Porque ele tinha conhecimento de que ele era o Messias, sim. Ele tinha pleno conhecimento disso. Ok? Vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Temos sim, do Paulo Ribeirão, do aluno Ismael. No período interbíblico, havia algum sinal de que Deus existia, já que não havia a palavra de Deus manifesta? Sim, existia pelos fatos históricos, irmão Ismael. Quando a gente já falou sobre isso, quando a gente vai olhar para o período interbíblico, a gente vai ver que havia controle de Deus na história, a preservação do povo de Israel, a preservação das escrituras, não é? O controle do que estava acontecendo. Isso é a prova de que Deus existia, não é? De que Deus estava presente, de que Deus estava manifestando a sua soberania. Não tenho dúvida disso não, ok? Muito bem, vamos passar um pouco aqui, depois a gente volta para as perguntas que vocês agora vieram caprichando aí, né? Vamos lá, eu queria que Billy colocasse para mim aí a tela cheia, ficou meio pequeno as letras, mas vocês vão ter esse material, tá bom? Não se preocupe. Literaturas apócrifas, né? Diversos nomes foram dados à literatura desse período. Que período? Período interbíblico. Apócrifa é o primeiro nome, não é? A primeira expressão. É um vocábulo grego que significa oculto e era usado primitivamente em literatura para designar o que se achava em sigilo aos iniciados e revelado aos sábios. Séculos mais tarde, serviu para designar escritos de segunda classe. Nos dias de Jerônimo é um historiador judeu, designava a literatura como o nome apócrifo como algo ilegítimo ou algo falso, isto é, não inspirada. Esse sentido permaneceu. Hoje, o nome apócrifo significa falso, que não apresenta autenticidade, é algo ilegítimo. Como usualmente entendemos, refere-se à coleção de livros não canônicos, incorporados à Septuaginta. Septuaginta é a versão do Antigo Testamento traduzida para o grego, não é? Feita por Alexandre. Alexandre ordenou que todas as literaturas do mundo da época fossem escritas em grego, já que era a língua universal. E então o Antigo Testamento, que era escrito em hebraico, foi escrito em grego. Aí recebe o nome de Septuaginta, porque a tradição diz que foi feita essa tradução em 70 dias, com 72 estudiosos, sábios. E a Vulgata, que era a versão em latim, já que no período do Novo Testamento se falava latim também, porque depois do grego veio o Império Romano e a língua era o latim. Mas que não foram, que foram rejeitados por judeus e protestantes. Volta aí para mim, Billy, por favor. Então, essas literaturas que vão surgir num período interbíblico, elas vão ser chamadas de apócrifas. E apócrifo quer dizer falso, quer dizer duvidoso, quer dizer ilegítimo, não é? Significa algo que não tem veracidade, inspiração. Então esses livros eles foram rejeitados por judeus e foram rejeitados por protestantes posteriormente. Veja o que acontece. Alexandre, quando assume o poder do Império Grego, ele ordena que todas as literaturas fossem traduzidas para o grego. Por que ele fez isso? Porque o grego era a língua universal, não é? Então, como Alexandre queria implantar, como ele queria inculcar, não é? Enxertar a cultura grega em todos os povos conquistados, uma tática usada por Alexandre era, além de se ensinar a língua, se traduza tudo para o grego. Então ele chama uma comissão especial e diz: olha, tem uns escritos aí dos judeus que foram escritos em hebraico e uma pequena porção, 3, 4% em aramaico. Traduza tudo isso para o grego. Aí a tradição diz, não é? A história diz, que é convocado 72 rabinos. E eles se isolam em lugares diferentes e terminam em 70 dias. Por isso que o nome é Septuaginta.
que é chamada de versão dos 70, não é? Sept de 7, não é? Septuaginta. Então o que é que acontece? Esses homens, eles vão traduzir para o grego, não somente os 39 livros que nós temos hoje no Antigo Testamento considerados como canônicos, mas eles vão traduzir tudo, inclusive aqueles livros apócrifos que foram escritos num período de 400 anos. Porque a obrigação deles não era traduzir o que era canônico e o que não era. A obrigação deles era traduzir tudo. Então eles traduziram. Só que esses livros que foram traduzidos não inspirados, que são os apócrifos, não passam num crivo da inspiração. Vocês tiveram a matéria de introdução bíblica com o evangelista Nad Jackson, Saraiva. E vocês devem ter visto alguma coisa sobre o que é inspiração, canonicidade, o que permitir um livro ser considerado canônico ou não. Eu aconselho que vocês abram a aula lá e reassistam para relembrar alguma coisa, porque senão não vai dar tempo para a gente explicar aqui, não é? Vocês sabem que o tempo voa. Mas se vocês puderem voltar, vocês vão ver. Então, esses escritos canônicos não canônicos foram traduzidos. Porque os sábios que foram convocados, os rabinos, eles não estavam se preocupando que era inspirado ou não. Eles queriam traduzir. Só que quando vai passar no crivo, esses livros que são chamados apócrifos são reprovados. Porque neles estão escritos ensinos que contradizem, por exemplo, os ensinos bíblicos, como comunicação com os mortos, reencarnação, adoração a ídolos, a negação do céu e do inferno, tudo isso. Então esses livros jamais podem ser considerados inspirados. E esses livros foram escritos justamente nesse período de 400 anos aí, ok? Por que é chamado de 400 anos de silêncio profético? Porque toda a literatura que foi escrita nesse período se choca com as literaturas que foram escritas anteriormente, que vai de Gênesis a Malaquias. Os ensinamentos que neles estão contidos são ensinamentos contrários ao que os outros livros ensinam. Por isso que se diz que Deus não inspirou esses livros, porque eles estão recheados de ensinamentos heréticos, ensinamentos errôneos, ok? Então, o primeiro tipo de literatura é a literatura apócrifa, ok? Deve ter algumas perguntas aí. Sim, do Paulo Cabrobó. Os livros apócrifos são falsos ou não são inspirados? As duas coisas. Porque quando eu digo falso, eu estou falando para a etimologia da palavra. Vejam bem, me entendam o que eu vou dizer agora, tá bom? Esses livros apócrifos, todos eles são válidos para a gente hoje. Mas são válidos somente da perspectiva histórica. Acabou-se. Somente do ponto de vista histórico, não é? Eles são... O que nós sabemos hoje sobre o período interbíblico, muito do que nós sabemos estão nesses livros. Então, historicamente falando, eles são úteis, não é? Historicamente falando. Agora, a questão de inspiração não é? Eles não são inspirados. Então, quando eu digo que eles são falsos, é falsos do ponto de vista, eu estou falando morfologia, né? Do ponto de vista de inspiração. Os livros inspirados são verdadeiros, e os que não são falsos, ok? Tem mais alguma pergunta? Temos sim. Paulo Goiânia, do aluno Cícero. Você afirmou que Jesus é 100% homem, onde existe essa expressão na Bíblia. O que se entende ser 100% se ele nunca pecou e todo homem pecou? Ok. Muito obrigado aí pela pergunta lá de Goiânia. O pessoal de Goiânia aí sempre também está participando, né? Quando eu digo que ele é 100% homem, existem muitas expressões, meu nobre aluno, que na teologia se usa, mas não está na Bíblia. Por exemplo, a gente chama isso aqui, eu digo isso aqui, os irmãos entendem, de Bíblia. Você vai encontrar esse nome Bíblia na Bíblia? Ok? Você entendeu o que eu estou lhe dizendo? Eu chamo este livro aqui, este livro, de Bíblia. Você vai encontrar o nome Bíblia na Bíblia?
Deixou de ser Bíblia? Eu chamo o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Trindade. Você não vai encontrar essa expressão na Bíblia, o nome Trindade. Mas eles deixaram de ser 3 pessoas e um Deus. Ok? Deu para entender? Quando eu digo que Jesus é 100% homem, eu não estou dizendo que está escrito na Bíblia o nome 100% homem. Eu estou dizendo que está na Bíblia esta verdade. Por que Jesus é 100% homem? Porque Jesus nasceu de uma mulher, como você nasceu, como eu nasci. Jesus tinha um corpo físico como você tem e eu tenho. Jesus sentiu sede como você sente e eu sinto. Jesus sentiu cansaço, enfado. Tinha perguntas que ele não sabia a resposta, porque ele não sabia como homem daquela resposta. Ok? Quando eu digo que Jesus é 100% homem, eu estou dizendo que ele tinha a estrutura física que nós temos. Só que Jesus tem um diferencial. Por que é que ele foi homem e foi Deus ao mesmo tempo, mas como homem ele não pecou? Porque tem uma coisa que Jesus, que eu tenho, você tem, que Jesus não teve. Eu sou homem e sou tentado pela carne, que é a natureza humana. Eu sou tentado pelo mundo, que é o sistema, e eu sou tentado pelo diabo. Jesus só era tentado em 2 desses 3 pontos. Por quê? Ele era tentado pelo diabo, como foi tentado, está lá em Mateus 4. Ele era tentado pelo mundo, sistema, mas ele não era tentado pela natureza carnal. Por quê? Porque Jesus não herdou o pecado que eu herdei. Eu sou tentado pela minha natureza carnal, que é uma natureza pecaminosa, mas Jesus não. A Bíblia diz que Jesus teve a semente do Espírito Santo. Jesus nasceu de uma mulher, mas não foi de um fruto de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Jesus não teve o sêmen, a semente de um homem, meu querido. Ok? Então Jesus não pecou porque ele era o segundo Adão. A Bíblia diz isso. Jesus teve a mesma natureza que Adão teve. Adão não foi criado com a natureza pecaminosa. Foi criado com a natureza pecaminosa? Não. Ele tomou essa natureza depois da desobediência. Então Jesus veio como Adão. Ele era tentado pelo mundo e pelo Satanás, mas não por sua própria natureza. Ok? Então Jesus veio mostrar que Adão pecou porque quis. Ele podia viver eternamente sem pecar. Então Jesus é 100% homem porque ele teve minhas limitações, mas 100% Deus porque ele não deixou de ser Deus. Quando ele veio e tabernaculou-se neste corpo, ele não deixou de ser Deus. Ele apenas abriu mão de utilizar esses atributos. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Tem mais algum? Temos mais uma do Paulo São Lourenço, do aluno Clóvis. Eu acredito que Jesus e João Batista ficaram a maior parte do tempo sem comunicação, porque quando voltou do Egito, a família de Jesus foi para o norte, Galileia. A diferença de idade de Maria e Isabel era de cerca de 30 anos. Ok. Sobre essa questão se Jesus teve pouco ou muito contato com João Batista, eu não posso nem lhe afirmar, nem você me afirmar o contrário. Sabe por quê? Porque do período da infância, da adolescência e da juventude de Jesus, a gente não tem nada escrito. Como é que você pode me dizer isso? Não tem como, meu querido. Não tem como. É só conjectura. Você conjectura daí para cá. E eu conjecturo daqui para aí. E a gente vai ficar conjecturando. Porque não tem nada escrito que fale isso. Eu vejo Jesus com os 12 anos e só vejo ele com 30. Encontrando João Batista. O que aconteceu nesse percurso? Não tem nada escrito que eu possa olhar e dizer, foi isso mesmo. Então, é interessante a sua afirmação, é muito boa, mas não passa de conjectura. Não passa de conjectura. Porque nós não temos nada escrito sobre esse período deles dois. Agora, quando eu disse que é possível que João Batista tivesse conhecimento sobre Jesus e vice-versa, eu me refiro sobre aquela expressão, sobre aquele contexto histórico que nós lemos. Que as mães deles dois tiveram esse encontro único no mundo. Será que uma mãe não ia passar isso para um filho? Quem era? O que aconteceu?
Ok? Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Tem mais algum? Não temos mais perguntas, mas eu quero lembrar os monitores que a chamada será aberta às 4h50 para a marcação de frequência dos alunos. Ok. Parece que esse segundo bloco esquentou mais um pouquinho. O tempo está voando. Vamos correr, senão não termina. Vamos lá. Queria que Billy colocasse aí em tela cheia. Segundo nome, diversos nomes foram dados a essas literaturas. O primeiro foi apócrifo, o segundo pseudepígrafo, ou literatura pseudepígrafa. Esse nome dados aos escritos judaicos, extrabíblicos ou não inspirados do Antigo Testamento. Nesta linha temos Enoque, os 12 patriarcas, são todos livros pseudepígrafos, Moisés, Esdras e outros. Em linguagem moderna, é o mesmo que pseudonímia. O que é uma pseudonímia? É uma obra literária escrita sobre um falso nome. Volta aqui, Billy, para mim. Era muito comum alguém escrever um livro e colocar o nome de alguém importante. Por quê, irmãos? Por quê? Por quê? Será que você pode responder aí? Obviamente, isso acontecia para dar peso ao escrito que essa pessoa escreveu. Uma coisa é eu escrever um livro. Quem é Alessandro Barreto? Ninguém. Quem é Alessandro? Quem conhece Alessandro Barreto? Ninguém. Uma coisa é eu escrever um nome e colocar assim, Rui Barbosa. Quem foi Rui Barbosa? Rui Barbosa foi um ícone da literatura brasileira. Aí eu lhe pergunto, é mais fácil alguém ler aquele livro com o nome Rui Barbosa ou com o nome de Alessandro? Se eu não sou ninguém, não sou conhecido no mundo da literatura. Então isso era muito comum no período interbíblico. Escreverem e colocar o nome de Moisés, Esdras. Ok? Então esses livros são chamados de pseudepígrafos. Vamos ver outro. Coloca aí em tela cheia, Billy. Obrigado. Apocalíptico, ou literaturas apocalípticas. Esse termo significa revelado. É uma subdivisão da literatura pseudepígrafica. Livros escritos sobre pseudonômio, não é? Por isso que o nome é pseudepígrafa. Pseudo, que quer dizer falso, e nome, ou seja, falsos nomes. Nessa produção, vemos um bem definido movimento literário no seio do judaísmo, que vai do século II a.C., observe, é o período interbíblico, até o século XV, digo 14 depois de Cristo. Sua origem atesta um forte motivo de controvérsia. A rápida e assombrosa divulgação dos livros apocalípticos só pode ser atribuída à própria natureza das mensagens ou dos assuntos versados em tais escritos. Determinar os autores dos apócrifos é uma questão complicada para os críticos. Sabe-se, por exemplo, que os Macabeus não foram escritos por nenhum membro desta história da família. O livro dos Macabeus, né? 1ª e 2ª Macabeus. Daniel não escreveu a parte suplementar das suas profecias, conhecidas como acréscimo a Daniel. Salomão não escreveu o Sabedoria, e assim sucessivamente. Os nomes de Salomão, Daniel e outros ilustres personagens foram dados aos livros por uma questão de prestígio pessoal. Ok? Então, nesse período chamado interbíblico, muita literatura foram escritas e foram colocadas nomes de personagens, grandes homens da história, para dar peso a esses livros. Mas vamos adiantar um pouco aqui. Tela cheia. A Igreja Católica Romana tenta resolver, faltou um R aqui, né? O problema desses livros pseudepígrafos, valendo-se da autoridade que lhe se constitui pela questão da tradição. Assim, para ela, o livro apócrifo, que foi escrito num período interbíblico chamado de Acréscimos a Esther, foram escritos por Mardoqueu. Mardoqueu lá, o primo de Esther. O livro Acréscimos a Daniel foi escrito por Daniel. O livro Sabedoria foi escrito por Salomão. O livro Eclesiástico
foi escrito por Jesus, filho de Siraque. Desse modo ingênuo, vai se determinando autor por autor dos apócrifos. Pela data e pelo local em que cada apócrifo foi produzido, deduz-se que os nomes dados aos livros não coincidem com a realidade, de onde os fatos nos mandam concluir que tais nomes são supostos e não verdadeiros. Ok, meus irmãos? Então, esses livros que foram escritos aí num período interbíblico, que foram colocados nome de autores que haviam morrido há séculos atrás. É uma apelação, na realidade, isso é uma apelação para dar confiabilidade, fidedignidade a esses escritos. Certo? Vamos voltar aqui ao texto. Vamos ver aí a lista dos apócrifos do Antigo Testamento, não é? Porque nós temos apócrifos do Novo também. Depois nós vamos ver isso. Os apócrifos do Antigo Testamento dividem-se em 3 grupos: os históricos, os didáticos e os apocalípticos. Os históricos. Quais são os livros históricos? Os apócrifos, ou seja, os falsos livros. Os não canônicos, os não inspirados, que foram escritos no período interbíblico. Livro dos Jubileus, vida de Adão e Eva, a ascensão de Isaías, terceiro Esdras, terceiro Macabeus, o testamento de Moisés, Eudade e Medade, história de João Hircano. Tudo isso são livros apócrifos, livros falsos que foram escritos no período interbíblico. Os livros didáticos: testamentos dos 12 patriarcas, salmos de Salomão, ode de Salomão, oração de Manassés e quarto Macabeus. Os livros apocalípticos: livro de Enoque, inclusive Judas. Olha para cá, coloca aqui, Billy. Veja como é importante conhecer esses livros apócrifos, mesmo não tendo valor de inspiração, valor canônico. Mas é importante porque nós vamos ter conhecimento da história. Esse livro de Enoque aqui é citado, sabe por quem? Por Judas. Judas, que é o penúltimo livro, né, do Novo Testamento. Então Judas certamente leu esse livro, né? E Enoque fez uma citação de uma profecia, e Judas cita Enoque. Ok? Livro de Enoque, a ascensão de Moisés. Coloca aí, Billy, por favor, na tela cheia. Livro de Enoque, a ascensão de Moisés. Veja, escrever até sobre a ascensão de Moisés. Quarto Esdras, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Ezequiel e Oráculos Sibilinos. São livros aí apócrifos. Apócrifos do Antigo Testamento que a Igreja Católica adotou em sua Bíblia. Os irmãos sabem que a Bíblia Católica tem mais livros do que a Bíblia Protestante. É porque a Bíblia Católica pegou algum desses livros falsos, não é? Que não foram inspirados, e agregou, né, na Bíblia, na sua Bíblia. Por isso que a Bíblia Católica tem mais livros do que a Bíblia protestante. E se vocês observarem, esses livros apócrifos que estão na Bíblia Católica são livros que ensinam a adorar imagens, não é? Ensinam a comunicar-se com os mortos, ensinos e outros pontos que na Igreja Católica são ensinados, né? Então está explicado aí o porquê aceitar esses livros. Vamos lá, vou colocar em tela cheia aí, por favor, Billy. Obrigado. A Igreja Romana, por resoluções do Concílio de Trento, que aconteceu em 1545, aceita apenas os seguintes apócrifos. De tantos outros apócrifos, a Igreja Católica no Concílio de Trento resolveu aceitar Judite, Tobias, acréscimos de Esté, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, acréscimos de Daniel, 1ª e 2ª Macabeus. A Igreja Romana designa-os por deuterocanônicos, ou seja, pertencentes ao 2º cânon. Olha para cá.
nós entendemos que existem dois cânones sagrados, o primeiro e o segundo, não é? Que é o Antigo e o Novo Testamento. A Igreja Católica entende como três cânones. O primeiro, que é o Antigo Testamento, o segundo, que são esses livros apócrifos, e o terceiro, o Novo Testamento. Ok? Esta expressão deuter, fala de dois lados, né? Deutero. É dois, cano, dois blocos de livros. Então, por isso que o nome é deuterocanônicos. Ok? E nós não aceitamos esse livro porque sabemos que não passa no crivo da inspiração. Os livros canônicos. Quais são os livros canônicos aceitos pelos protestantes? São esses livros aqui. Os livros, os evangelhos, não é? São os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um livro histórico, que é o livro de Atos. E as epístolas de Paulo, né? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, até chegar em Apocalipse. São esses os livros chamados livros canônicos. Falando ainda sobre esse período interbíblico, nós não falamos isso a aula passada, mas eu quero falar agora. Etimologicamente, esse termo, irmãos, interbíblico, quer dizer entre a Bíblia, né? Ou melhor, entre os dois testamentos. Isto é, entre o Antigo e o Novo Testamento. Daí também discorre a designação intertestamentária, ou seja, entre os testamentos. O período interbíblico tem início com a interrupção da atividade profética entre o povo de Deus. Malaquias foi o último profeta a transmitir as palavras do Senhor até o começo do ministério de João Batista. O ministério de Malaquias pode ser datado entre 470 a.C. até 433 a.C. Característica deste período, nós já vimos, né, que esses 400 anos do período interbíblico caracterizaram-se pela cessação da revelação bíblica, pelo silêncio profundo em que Deus permaneceu em relação ao seu povo, pois durante esse tempo nenhum profeta se levantou em nome de Deus. Continuando aí, nesse período nós temos o contexto histórico do período interbíblico. Durante o período interbíblico, os judeus viveram sob o domínio consecutivo de três nações. Nós vimos isso: a Pérsia, que é a Medo-Pérsia, né? A Grécia e Roma. O fundo histórico que vai nos interessar desses povos é aquele que diz respeito à atuação dessas nações diretamente na vida do povo de Deus. Ainda falando sobre o ambiente, estou correndo um pouco por conta da hora. Por ambiente, entendemos as condições em que as transformações geográficas, econômicas e políticas e sociais da época estão relacionadas à vida dos judeus, né? O judaísmo no Novo Testamento difere substancialmente do Antigo Testamento. Essa mudança de ambiente entre os dois judaísmos é digna de nota e precisa ser considerada a fim de que entendamos melhor o mundo judeu nos dias dos evangelhos. Antes do início do período interbíblico, as tribos de Israel já haviam desaparecido. Norte, no caso, foram absorvidas pela sagacidade dos assírios. Isaías profetiza que apenas um remanescente de Judá seria salvo. Com efeito, a tribo de Judá sobreviveu a todas as intempéries, tribulações e humilhações a que foi submetida, além de enfrentar o furor dos inimigos, não é? E aí nós chegamos a esse período chamado interbíblico. Aqui nós temos o Império Médio-Persa, nós não vamos ler, porque nós já vimos um pouco sobre isso, aquele gráfico que vocês já receberam, o Império Grego. Isso aqui é só uma recapitulagem do que nós já vimos nos quadros anteriores. E o Império Romano estará aqui, não é? Esse Império Romano nós já vimos também esses mapas. Chegamos aqui à Judéia no período dos Ptolomeus, que estaremos estudando em outros momentos, tá certo? Período do Macabeus é um período chamado período interbíblico. E aqui nós temos, o nome deste período está associado a Judas Macabeu, que foi um líder dos Macabeus. Esse período abrange de 104 anos. É caracterizado por lutas, perseguições, sacrifícios e, por último, por um longo período de independência e paz. O nome desse período está associado a Judas Macabeus, né? Líder dos Macabeus. No entanto, o nome dessa família, segundo o historiador Flávio Josefo, era Rasmon, do qual deriva o nome Rasmoniano ou Asmoniano. Asmon ou Chasmon foi o bisavô de Matatias, pai de Judas Macabeus, não é? Esse período, que abrange 104 anos, como já falamos, é caracterizado por muitas lutas.
Nós temos aqui rapidamente só citando algumas seitas políticos religiosas, né, desse período chamado interbíblico. No período interbíblico apareceram seitas políticas religiosas completamente estranhas ao Antigo Testamento. Algumas dessas seitas tiveram origem no tempo em que os judeus passaram no exílio babilônico. Outras apareceram de acordo com as circunstâncias pelas quais os descendentes de Davi foram passando na conjectura política, social e econômica dos dominadores. Nós temos aqui os escribas, vocês vão ler em casa com calma depois, né? Etimologicamente, esse nome escriba vem do hebraico sofer, no plural soferim, em grego é grammateos, ou nomikoi, ou nomodidaskaloi, né? Flávio Joséfo registrou ele como hierogrammaticais. No Antigo Testamento, o escriba desempenhava algumas funções, não é? E aí nós temos algumas, né? O escriba real, ele redigia as ordens mandadas reais, era um funcionário público, era um alto designatário, ele era um escrivão, ele era um organizador de tropas para a guerra, ele era um recebedor de tributos, ele era um perito, não é? O escriba era um perito nas leis. Nós temos os fariseus também, que aparecem no período interbíblico. Esse nome fariseu vem do grego farisaios, que significava separado, dividido. E aí nós temos outros. Nós temos os saduceus também, que os irmãos irão ler esse texto que está disponível aí, vai ficar disponível no sistema para vocês. Tudo aparece no período interbíblico. Nós temos os essênios também, que são outro grupo que aparece nesse período, tá certo? Temos os herodianos e por fim nós temos os zelotes, os publicanos, e aí nós chegamos aos samaritanos. Tudo isso os irmãos irão ler e nós estudaremos na próxima aula também, tá certo? E aqui nós queremos deixar uma saudação para todos. Nós vamos deixar aí a atividade para vocês. Qual é a atividade? Não é necessário enviar nenhuma atividade por enquanto, porém leia o capítulo 1 do livro O Novo Testamento, Sua Origem e Análise, de Merrill, e considere os pontos selecionados por você como aspectos que poderão ser abordados na próxima avaliação, ou na avaliação complementar, tá certo? Então esses grupos, como os essênios, fariseus, saduceus, os zelotes, nós estudaremos com mais calma no próximo encontro. Nós já estamos chegando aí ao finalzinho. Nós queremos agradecer a todos. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula. Ok. Então, até lá, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém.